Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco desse livro aqui, ó, Bíblia Hoje, do Alfred Laplow. Ele é um livro da editora Paulina de 1984. Então, o Hoje, na verdade, é mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Bom, ele tem... São várias... Ele contextualiza o ambiente histórico do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, vou trazer aí algumas referências, então. Aqui na página 11, ele fala assim: a maior parte do Antigo Testamento foi redigida em hebraico. Antigo Testamento é uma denominação que vai aparecer em 2 Coríntios 3,14. Ali aparece o Antigo Testamento. E também em Hebreus 9,15 fala o Primeiro Testamento. Então, essa ideia de testamento, né? Eu falo isso no vídeo sobre o Kostenberger, né? Que ele vai tratar dessa questão, dessas designações, né? De testamento. Como Antigo Testamento, os cristãos vão começar a se referir a Tanakh, né? Como Antigo Testamento, né? Então ele diz que a maior parte do Antigo Testamento foi redigida em hebraico. A escrita hebraica tem que, como a fenícia apresenta um alfabeto de 22 consoantes, atravessou diversos estágios de desenvolvimento. Só depois do exílio, isso em 586 a 538 a.C., é que foram usados os caracteres quadrados, ainda em uso atualmente. Então, aquele jeitinho das letras em hebraico, né, que é a escrita quadrada, ela é da época do exílio da Babilônia. Tá? Antes disso, era um proto-hebraico, né? Não era esse alfabeto com esses textos quadrados. Né? E um dos documentos extrabíblicos em língua hebraica mais antigos que a gente tem é o Calendário Agrícola de Gezer, que é do século 9 a.C. Está em hebraico. Né? Não é um texto bíblico, né? Mas está em escrita hebraica. Né? Então, a língua do Novo Testamento é grego. Grego de não porém o chamado grego clássico, mas uma forma posterior do grego, falado e escrito na bacia oriental mediterrânea, desde o século IV a.C., aproximadamente, que tem o nome de Koiné. Então, esse é o texto do Novo Testamento. Aqui na página 17, ele mostra que dá para ver essas bancas aqui, essa espécie de mesa, escrivania, né? Essa escrivania aqui, ela foi encontrada em Qumran, na margem noroeste do Mar Morto. É uma sala-escritório perfeitamente equipada. Nessas escrivanias e nessas cadeiras em terracota, os membros daquela comunidade judaica copiavam textos bíblicos e extrabíblicos para uso litúrgico e da sua biblioteca. Isso talvez explique a grande quantidade de textos encontrados em Qumran. Né? Há alguns autores que entendem que ali era um centro de copistas, né? Para reproduzir esses textos. E essas mesas aqui meio que confirmam isso. Inclusive foram encontrados tinteiros também, que traziam ainda visíveis sinais de tinta seca, e que estão no Museu Rockefeller de Jerusalém, também encontrados ali em Qumran. Tá? Outro texto antigo do Antigo Testamento que ele cita, agora já um texto do Antigo Testamento. Tá? Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, o chamado Papiro de Nash representava o mais antigo manuscrito bíblico em língua hebraica. Aí já é um texto bíblico, né? É o Papiro de Nash, que ele foi descoberto em 1902 no Médio Egito, nos arredores de Fayum. Aquela região muito desértica, né? favorece a preservação de papiros, né?
Foi adquirido pelo inglês W. Nash e doado à Biblioteca da Universidade de Cambridge. Ele contém 2 trechos do Êxodo e do Deuteronômio, entre os quais os 10 mandamentos. Olha que curioso, 10 mandamentos está lá no texto. Remonta provavelmente ao 1º ou 2º século depois de Cristo. Alguns especialistas, porém, se inclinam a atribuí-lo à era pré-cristã. Tá? Então, veja, nós temos aí o que a gente viu, o papiro, o calendário de Geser, que é do século 9 a.C., mas não é um texto bíblico. Esse aqui, o papiro de Nash, ele estaria datado aí, talvez, 1º ou 2º século depois de Cristo. Alguns acham que é antes de Cristo, mas enfim, nessa época aí. E então os manuscritos do Mar Morto, eles trouxeram um grande conteúdo, né? Porque são do 1º século, né? Tá? Aí vem fala também do Codex Vaticanus. O Codex Vaticano, aí já texto em grego, né? Assim chamado porque conservado em Roma, na Biblioteca Vaticana, onde a sua presença é atestada a partir de 1481. Compreende 759 folhas de pergaminho, com textos do Antigo Testamento e do Novo. O códice traz o Antigo Testamento em versão grega, mas faltam partes bastante grandes. O Novo Testamento chega até a Carta dos Hebreus, então não está completo. O Códex Vaticano é considerado pelos especialistas como a testemunha mais preciosa para o texto grego do Novo Testamento. Sua origem remonta ao século IV da era cristã em Alexandria. E tem também o Códex Sinaítico, que foi descoberto em 1844, que remonta também à segunda metade do século IV da era cristã. Compreende 346 folhas, cada uma delas com 4 colunas. Contém grande parte do Antigo Testamento, concordando amplamente com o Códice Vaticano, e também o Novo Testamento, só que dessa vez completo. Em apêndice, traz ainda 2 escritos considerados extrabíblicos, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas, também está lá no meio. O manuscrito se achava no mosteiro grego ortodoxo, situado nas encostas do Monte Sinai. Foi descoberto pelo protestante Konstantin Tischendorf. Tá? Que foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, onde foi descoberto o Códex Sinaíticos. Então, os textos do Mar Morto são os manuscritos hebraicos que são 1000 anos mais antigos do que o texto massorético, que é conhecido, que é o texto medieval, né? Aí coloca aqui, com exceção do papiro de Nash. O papiro de Nash, ele tem aqueles trechos ali já do século I, do século II, né? Mas se for considerar o texto inteiro da Taná, esses textos mais antigos são o texto massorético, que é medieval. Então, o texto do Mar Morto, ele levou para trás 1000 anos. É um texto 1000 anos mais antigo, porque ele é da época de 70, ele foi destruído na Guerra de 70. Com relação ao Mar Morto, então, possivelmente, muito possivelmente, eram essênios, né? Os essênios, quem fala dos essênios é Fílon de Alexandria. Ele fala em Vida Contemplativa, capítulo 6. Plínio o Velho fala em História Natural, capítulo 5.17. Flávio Josefo fala em Antiguidades Judaicas, capítulo 13.17. E Guerra dos Judeus, livro 2.117.
e na vida também, a autobiografia lá do Flávio José, nos parágrafos 7. Nessas passagens, eles falam dos essênios, né? E possivelmente essênios era o grupo que era do Mar Morto, tá? Nos textos importantes encontrados do Mar Morto, um dos mais importantes é o manuscrito, primeiro manuscrito de Isaías, que é esse aqui, tá? Tem aqui uma folha, ele está quase que o Isaías completo, chamado Primeiro Rolo de Isaías, foi descoberto na primeira gruta de Qumran e é contado entre os mais importantes manuscritos encontrados perto do Mar Morto. Posteriormente, também foi descoberto o segundo rolo de Isaías. Agora veja o estado do segundo rolo de Isaías. Caraca, ele está todo enrolado. Segundo rolo de Isaías, antes de ser desenrolado. As imagens dão uma ideia da dificuldade que tiveram de ser superados para desenrolar e decifrar os rolos do Mar Morto. Tá? Agora, do primeiro rolo de Isaías, não, ele estava num estado bastante bem preservado. O primeiro rolo de Isaías tem praticamente o texto completo do livro de Isaías. Praticamente completo. O rolo deve ter estado em uso por muito tempo, porque nos lugares em que era tocado com a mão, mostra-se bastante estragado. Em certos lugares, as letras se apagaram e foram reescritas. A caligrafia é clara e fluente e parece revelar a mão de escriba muito bem treinado em seu ofício. Com um atento exame, pode-se identificar os pontos onde ele mudou de tinta ou de caneta, como também os erros que lhe escaparam e que ele mesmo corrigiu. Provas de caráter arqueológico dão a datação de 100 a.C. O código mais antigo hebraico que se conhecia até então era o Codex Orientalis de Londres, que era da segunda metade do século IX. Então, o primeiro rolo de Isaías colocou-nos de posse de um manuscrito em hebraico que é 1000 anos mais próximo da época da formação do Antigo Testamento. Além disso, o Códigos Orientalis tinha apenas fragmentos de Isaías. E aqui em Qumran nós temos o texto completo. É isso. Muito obrigado, então.